Estimados vizinhos, como estão vocês? Aqui quem fala sou eu, seu amigo Gabriel, aqui do Turma CH. Hoje nós recebemos ela, Tânia Gaidardi, no nosso papo com os dubladores, né? Nesse mês dos dubladores. É uma honra a gente poder conversar com ela, né? Uma profissional gabaritada da dublagem, da locução. Então, mandem aí qual cidade você nos assiste, qual estado você está. Mandem a sua dúvida para a Tânia, né? Se você lembra dela de algum anime, de algum programa, de algum filme. Mandem a sua dúvida, a sua pergunta, para a gente poder bater um papo, conversar bastante mesmo da Tânia, conhecer ela, além da Bulma, né? Que é uma personagem muito icônica e que tá há anos aí que ela tá fazendo e há anos a gente tá ouvindo. Então já vou chamar a Tânia, a gente vai bater um papo. Ela dispensa maiores apresentações, né? Ela é atriz, locutora, dubladora. Vou chamar ela aqui e a gente vai poder trocar uma ideia. A Tânia, ela é a voz da Raquel. Eu quero conversar com ela sobre essa voz da Raquel, que eu acho que tem uma história bem bacana. Fez bastante anime, bastante filme. Vou chamar ela aqui então pra gente poder bater esse papo. Sejam todos bem-vindos em nossa live com os dubladores nesse mês tão especial. Deixa eu ver aqui. Olá, Tânia, boa noite. Seja Ei, bem-vinda. Gabriel! Meninos e meninas, já entrei, estou aqui, já vi que o Givago está por aí, como não poderia deixar de estar. Meu fã há 500 anos. E você, Gabriel, Tudo tudo bom? certinho, melhor agora, né? É gostoso, né? Se ver, é legal essa parte. Muito, muito. A internet proporciona muita coisa boa, né, Tânia? Dá para aproveitar, né? Sim, sim, das coisas boas, essas são algumas, porque tem umas tranqueiras, né? Tem, Mas isso aí já tem. faz bom. Acessibilidade demais, às vezes é complicado, né? É, com certeza, com certeza. Obrigada dos coraçõezinhos, já estão subindo coraçõezinhos. Deixa eu ver aqui. Tânia, eu já tenho uma Certo. pergunta para você. Não sei se é uma Bora. pergunta muito difícil, mas assim, como que uma arquiteta virou uma profissional da voz? O que que você arrumou? Nossa, é, eu não tenho nenhuma, não tenho inteligência espacial. Só que eu era muito novinha, e isso era anos 80. Meu pai queria que eu fosse arquiteta. E eu, na época, louca para ser psicóloga. Queria ser psicóloga. Mas, na verdade, desde pequenininha eu queria mesmo era ser atriz. Aí meu pai falou, ah, não, mas psicologia eu não pago, arquitetura eu pago. Eu falei, ah, então vamos embora, né? Fiz arquitetura em Santos, 5 anos. Não era minha, eu era muito boa em cálculo, era boa em história da arquitetura, história da arte, até em alguns lances de desenho, de coisa, de fotografia, mas eu não sei projetar, não era a minha. Assim que acabou a faculdade, daí eu falei, não, agora eu vou estudar teatro, e logo estudei, logo comecei a dar aula de teatro, e tralá, tralá. Aí rolou um telefonema de um amigo, e essa, ó, já vou começar dando uma dica importantíssima. Se você quer ser dublador, quer trabalhar com voz, faça como eu. Vá lavar louça, Gabriel. Eu estava Ah, é? lavando nossa, é fundamental. Eu estava lavando louça, tocou o telefone. Era nessa casa mesmo que eu estou. Depois daqui eu já mudei tanto, mudei, agora voltei para a casa que eu morava nessa época. E daí era um amigo que falou, Tânia, tem um concurso de locução publicitária. Imagina, eu faço aula de dança, dou aula de expressão corporal, dou aula de interpretação. Não quero. Ele, não, mas vai fazer o concurso. A gente grava no Centro Cultural, tem um equipamento lá. Eu falei, tá bom. E eu passei num concurso para locução. E aí, sem querer trabalhar com voz, só que desde pequenininho eu gostava de ler. Minha mãe me ensinava a ler interpretando, né? Uhum. Então eu fazia os poemas na escola, nos jantares, nas coisas assim. E daí eu passei no concurso, fui trabalhar com isso, ganhava muito dinheiro, que eu dando aula de teatro não ganhava nada, só que era uma vez, outra vez, era muito raro, ganhava um dinheiro e nunca mais fazia. E aí um amigo meu falou assim, Tânia, minha mãe é Maximira Figueiredo, ela dubla. Lembram, vocês lembram da Maximira Figueiredo, gente? Ela é bem das antigas. E a Maximira Figueiredo me indicou para amiga dela, que era a Nair Silva. As Uhum. duas já morreram, eram as duas senhoras e tal. Então, a Nair Silva, quando eu falei, liguei para a aula, minha Nair falou, pode vir fazer estágio, pode começar quando você quiser. Eu fui e o pessoal estava fazendo estágio, 2 meses, 3 meses, vários meses. Uhum. E daí eu fiz 3 dias de estágio,
3 dias de estágio, faltou uma pessoa lá, falou, deixa eu fazer. Eu falei, vamos fazer ela passar vergonha. Quer fazer, faz. Quer dublar, dubla aí. Eu consegui dublar 3 dias de estágio. Aí hoje o pessoal, tem que fazer curso para dublar. Eu acho uma bobeira ter que fazer curso para dublar, porque para mim foi muito fácil. Mas hoje em dia o mercado é assim. Eu já dizia, Gabriel, que o mercado era o mercado da dublagem, um mercado para artistas, mas é um mercado de um trabalho industrial. É Aham. é pauleira. Então você tem que ser artista, tem que ter uma boa formação, tem que ler bem, tem que ser ótima de português. Se souber mais línguas, melhor ainda. Mas, ó, você vai lá para produzir. E aí eu comecei e já, tralalá, nessa época não era exigido que fosse tudo tão rápido, né? Aham. E aí, hoje em dia, como tudo tem que ser muito rápido, tem os cursos, mas eu tenho bastante pé atrás com cursos, porque eu, de verdade, para mim, o curso de atriz bastou e eu não vejo Uhum. necessidade de fazer curso para aprender a dublar. Eu vi 3 dias lá fazendo, é assim que faz, bora fazer, e Você lembra fiz. Que bom, qual a foi o história seu é primeiro trabalho como locução? como locução. Ai, eu acho que foi do Play Center de televisão. E eu vivo querendo. Ai, meu Deus, tem a fita. A fita já deve estar toda estragada. Essa pergunta é legal. Foi para o Play Center, que não existe mais. Mas o Play Center estava com tudo nessa época. Então, olha só, estou fazendo 30 anos agora neste mês de junho, onde se Parabéns. comemora dia 29. Obrigado, o dia do dublador. Eu comecei em junho de 93. Só que a locução eu comecei em dezembro de 92. Então, sei lá, tipo, logo em janeiro de 92, eu devo ter feito isso. E quem fazia como ator era o Hermes Baroli, que anos depois eu vendo essa fita velha, falei, gente, era o Barolinho. Ele, molequinho de tudo, andando nos carrinhos lá do Play Center e eu fazendo a locução. E o seu primeiro trabalho como dublagem? Foi esse dos 3 dias aí que tinha faltado alguém, né? Ah, Ele esqueceu de escalar. O filme era Um Grito no Escuro com a Meryl Streep. Era sobre um crime que tinha acontecido numa floresta. E eu era uma repórter que ela que falava, o pessoal chama de bife, né? Era uma página assim. Tá, 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 tá. E eu cheguei ali, falei, vou ensaiar, tá, 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 tá. Pode gravar, gravei. Todo mundo, não é possível você fazer. Eu, não, nunca fiz isso. Mas foi isso, foi Um Grito no Escuro. Aí logo depois disso eu falei para a Anair, né? Que eu falava espanhol, falava inglês. Nessa época ainda não falava italiano nem holandês, que depois eu aprendi. Aí ela falou assim, a Tânia fala línguas. E em Anos Incríveis, que obviamente vocês devem conhecer muita gente, quem conhece Anos Incríveis, manda coraçãozinho, só para eu saber se vocês estão na mesma página que eu. Ai, gente, Anos Incríveis do Kevin, né, que a Angélica fez por vários anos, tinha uma francesinha, que era Madeleine. hum. E a Anaí falou assim, a Tânia fala línguas, põe ela aí. Francês eu não falava, mas aí eu fiz, mas era só falar uma frasezinha. Coração, coração. Então, um trabalho mais legal que eu fiz primeiro, assim, foi Anos Incríveis. Como teve várias temporadas, eu fiz 3 personagens. Fiz a mulher do irmão do Kevin, que agora esqueci como se chamava, que era o Wendell que dublava. Eu fiz a esposa dele, novinha. Fiz uma namoradinha do Kevin e fiz essa loirinha, essa francesinha, Madeleine. É E o isso. seu trabalho mais marcante, sem dúvida alguma, deve ser a Bulma, né? Como que caiu esse presente assim para você? Ó, falando da Angélica, que era o Kevin Arnold em Anos Incríveis, a Angélica, nessa época, ela era coordenadora da Alamo. E ela Angélica que deu Santos? a Angélica Santos, o Long, né? O Cebolinha. Ela foi coordenadora da Alamo durante um bom tempo e eu estava meio afastada da Alamo, porque eu comecei na Alamo trabalhando bastante. Depois tinha o Camarão, esqueci o nome dele, que daí ele não me chamava para nada. E daí eu estava bem afastada. E quando a Angélica voltou para a Alamo, ela começou a me chamar bastante. E daí, ela escolheu, não fez teste, não fez nada. Aham, Então, ela deu o Goku pro Wendel. aham. E ela sabia que ia ser uma série legal, mas não, obviamente, não se tinha noção da dimensão do anime. A gente falava anime, né? Que eu acho que é o certo mesmo, que em japonês fala anime, a gente falava anime, pouco se sabia. Eu já tinha feito Shurato, já tinha feito Street Fighter nessa época, porque isso foi em 99. E daí eu Tânia, chegou um anime legal aí, você vai fazer, a Buma. Ah, vamos embora. Então, eu soube na hora e claro que já gostei, foi animada desde muito logo, pus meu jeitinho nela, e a gente não ouvia o japonês, ouvia o mexicano, o espanhol, Sério? porque durante anos e anos e anos e anos, quer ver, só a Buma dubla 25, 24, vai, comecei em 99, dublando a Buma.
Então, a gente foi ouvir o japonês agora recentemente no super, em alguns ovos, porque a gente se baseava, a gente recebia a dublagem em espanhol mexicano, Doideira. que eu achava muito boa, eu adorava. A Buma era muito voz fininha e fazia o trabalho ser muito mais fácil para mim, porque eu entendo bastante espanhol, então não me perdia. Aham. Se você vai dublar em japonês, é difícil, Gabriel, Poxa. porque você está aqui o texto, você ouve e não tem a referência, né? Aham. Em espanhol, ela está falando ali, agora essa frase você tem que correr para cá, facilitava. Quando eu fui fazer foi um dos GTs que foi na BKS, eu usei como base, a gente usou como base a dublagem americana. E era horrível, porque a Buma falava desse jeito. O que é a Buma com voz de paradoxo do ódio? Eu nunca vi, sabe, uma coisa assim, do professor Izumi de Fullmetal. Nossa! E a do México, eu falava, ai, tinha esse jeitinho assim, eu adorava o jeito dela. E sempre que a Buma vira alguma. Eu dou um jeito de pôr uma risadinha, porque ela sempre. Ou ela é muito brava, ela dá risadinha, ela é que nem eu, tá muito bravinha, tá muito risadinha. A Buma é muito parecida, Eu porque eu sei sou que lá, brava. eu sei que lá no México, Dragon Ball foi um sucesso assim muito grande, acho que até hoje lá tem uma repercussão muito grande. Mas é diferente isso, né? Chegar um áudio que não é o original para vocês usarem de referência, né? E lá vocês não Sim. sabiam então que já era um sucesso? Vocês foram meio no escuro, não sabia, não se falava. Era uma época também sem Meio no internet, escuro, né? meio no escuro, quase que caiu a lâmpada aqui, eu fiquei meio no escuro também, gente. Eu fui tentar resolver. Não, a gente não sabia nada. Essa época, 99, pensa como é que era a internet nessa época, Gabriel. Não era, né? Não era, Então não se sabia nada. Não se sabia absolutamente nada de. Deixa eu ver se melhorou ou piorou. Melhorou, vamos deixar metadinha assim. Não se sabia nada. Eu fiz antes a Dorothy Catalone em Gundam Wing. E a diretora foi estudar muito, olha o estudo da diretora, ela pegou um livro, uma revista que tinha Gundam Wing, tirou xerox das personagens e levou para mostrar para a gente. Isso foi o mais próximo de um estudo que a gente teve. Aham. Olha, a sua personagem vai ser assim, aqui está escrito que ela é assim, assim, que o pai dela morreu e ela adora a guerra, porque no fim ela odeia a guerra. E foi o suficiente para eu me emocionar e eu chorava. Depois eu li que ela tinha uma sobrancelha dupla assim, porque personagens em desenhos do Japão que têm a sobrancelha dupla, que tem uma coisa para cá, outra para cá, quer dizer que a personalidade dela é bem fortemente dividida. Que nem a minha, é a mulher sem lágrimas. Dora de Catalone é a mulher sem lágrimas. Só que no fim ela chorava pra caramba, então ela falava, eu adoro a guerra, só que era mentira, ela odiava porque o pai morreu na guerra. E eu fico arrepiada de falar dela, porque nessa época eu comecei a me envolver. Esse foi o primeiro anime que eu me envolvi, Uhum. de verdade, assim. E mas não se sabia nada. Aí começou a internet e tal. Aí quando eu fui fazer X-Holly, a Yuko, aí eu sempre conseguia, eu assistia antes. Aham. E aquilo ficava na minha cabeça, eu sabia que eu ia dublar tal episódio, eu ia para Alamo sabendo o que ia acontecer. E às vezes, não, está falando isso na tradução? Tem alguma coisa errada, porque eu vim em japonês e a legenda estava diferente. Vamos analisar. Então, às vezes, eu até sabia mais do que, sabe? E também foi outra coisa. Então, a Buma, claro, porque Buma é Buma, ela cresceu junto comigo, envelheceu, ficou nova, só não fiquei nova de novo, né? Que nem ela. Fica nova, fica velha, fica nova, fica velha. Né? Mas eu E dublei a Buma antes de 16. é uma pergunta interessante, porque assim, a Bulma, ela mudou muito, né? E se dublou durante muito tempo. Como que você fez para poder se adequar a essas fases, aos traços, ir para frente e voltar depois? É, eu comecei com o Z, e aí depois a gente fez o clássico, Aham, depois de ter feito o Z. De- e assim, a voz do clássico eu fiz um pouquinho mais fininha do que eu fazia do Z. aham, Só que conforme o tempo foi passando, minha voz não foi mudando. Como eu não fumo, não uhum. bebo, assim, minha voz é praticamente igual como era há 30 anos, ou 24, Sim, no sim, caso da sim. Buma. Então, ai, não tem dificuldade nenhuma de falar com a voz da Buma. É bem desse jeito, se eu coloco a voz de um jeito, que sai a vozinha dela. Desse jeito, assim. E aí, a única coisa que eu penso... Ah, não, dois momentos importantes teve. Quando eu fui fazer o GT, eu sabia que eu ia ter que fazer uma voz mais madura e tal, mas ainda com essa graça que ela tem. Quando eu vi a Buma usando uma saia comprida no joelho, menina, eu comecei a chorar. Falei, mano, ela tem uns 56 anos, mas ela não precisa usar saia comprida, deixa ela usar shortinho, deixa. Mano, ai, meu Deus! Isso faz anos que eu fiz o GT, me balançou.
Quando eu fui fazer aquele filme que vocês adoram, só que não, como chama, gente? O live action do. Aham. Live action que teve, que a Bulma só tinha um fiozinho assim azulzinho, que o povo odeia, aquele filme acha ridículo, do Dragon Ball Evolution, né? O Isso, Evolution, isso, o live isso. action. Aí eu cheguei no estúdio com uma toda preocupada. O Wendel todo relaxadão, o Wendel que dirigiu, o Wendel todo relaxado, normal. Eu, Wendel, olha, só fiquei pensando que eu tenho que fazer uma voz caricata, a ponto de ser uma personagem que não fique diferente do desenho, É, do anime, de não sei o quê, de tudo que eu fiz até hoje. Por outro lado, é uma mulher, eu não posso falar desse jeito com ela. Aí fala, e aqui, tá bom? Não, tá bom, tudo que eu fiz, ele tá bom, tá bom. Então, assim, foi um exercício muito legal para mim, por mais que vocês tivessem odiado o filme, por voz de uma mulher de verdade, né? E uma mulher de verdade, mas com bastante referências, claro, aham. dos desenhos, dos traços de desenho. Agora, que nem você falou do traço, como que é. Não, isso não mudou o meu trabalho, mas eu acho que foi melhorando muito, né? Eu super acho magnífico, acho muito lindo. Qual foi o primeiro anime que você fez? Você lembra? Foi Street Fighter? Ou se teve algum antes? Eu acho que foi Shurato. Eu fiz a Vishnu em Shurato. Street Fighter foi minha primeira protagonista, assim, que eu considero a Chun-Li protagonista, vai junto com quem? Sim, Com o Ryu, sim. ela era, né? Eu fiz o filme do Van Damme também, isso foi em 95. Você fez a Mas versão talvez em americana também do desenho, né? O 94, desenho tem uma outra versão. tem, bem chata também, eu achava bem chata. Fiz a versão do desenho que passava no SBT. Quem acordava sábado? Eu acordava sábado de manhã. Alguém aí acordava sábado de manhã? Levante os coraçõezinhos, para ver, eu vi, eu adorava o Ken e o Ryu, e eu tinha que ver meu trabalho, foi meu primeiro grande trabalho em anime. Antes, talvez só pequenos, que eu nem lembro, porque tinha, assim, dois tipos de pessoas na época. Os que, de repente, ficaram famosos, dublando, Brigada dos Corações, que era o pessoal que dublava Cavaleiros do Zodíaco. Aham. Eles eram os únicos dubladores famosos, e daí se juntou os dubladores do Chaves, É que é os que verdade. tinham notoriedade. Então, era a Chiquinha, era a Cecília, que fazia a Chiquinha, o Machado, o dublador do Chaves já tinha morrido. Acho que quando eu comecei. Em que anos morreu o dublador do Noventa Chaves? e cinco, Gastaldi faleceu. Então, mas você vê, eu comecei em 93, eu não cheguei a conhecer o Gastaldi, nunca vi. Mas então, nessa época, né, também foi que começaram a ficar famosos. Então, tinha esse tipo, o pessoal do Cavaleiros e do Chaves, que eram os famosos, e os que ninguém queria saber a cara, ninguém se importava, ninguém ligava. Quando eu comecei a fazer Street Fighter, eu falei, não, agora eu vou entrar para a turma do pessoal dos animes, e vou querer ser conhecida e não sei o que. Já comecei a ir em evento, e foi, porque eu ficava bastante interessada em Aham. mostrar a minha cara, e falar que eu tinha maior orgulho, achava legal, maior orgulho do trabalho, das personagens. E qual foi a pergunta? Menino, você já viu que eu Ah, falo igual uma louca, né? Eu falo, não falo. E é algo muito importante de mencionar mesmo, que foi nessa época que os fãs começaram a procurar, né? Quem que são os rostos, quem que faz a voz, né? Acho que foi mesmo com Cavaleiros do Zodíaco. Então foi com a Uhum. Chun-Li, então, do Street Fighter que você começou a ter esse maior sucesso, então, e interação com os fãs. Certeza. Aí foi minha primeira entrevista como dubladora, que foi o Marcelo Del Greco. Eu acho que ele foi lá na Megasom, eu morava do ladinho da Megasom, aí eu marquei lá em casa. E eu tinha o cabelo curtinho, a Chun-Li também tinha o cabelo curtinho, a gente fez, troquei umas roupas lá, fizemos umas fotos há muitos e muitos anos, deve ter sido 95 ou 96, essa entrevista. E antes disso, quando eu ainda não tinha sido lançado, pra você ver como a gente começou. Eu sempre contei essa história, mas tem gente aqui, Amanda, eu vi que tá a Amanda aí. A Amanda, que é uma super cantora e dubladora do Rio de Janeiro. Amanda Lampert, você viu ela mandando coraçãozinho. Então, eu comecei a dublar a Chun-Li. E ela era famosa já por causa de games, né? Os games de Street Fighter que não tinham nossa voz. E aí ninguém sabia ainda que ia o anime para televisão. Aham. E eu fui fazer uma viagem com a minha mãe para Porto Seguro. E no aeroporto, aqui em São Paulo, eu vi um menininho lendo um mangazinho, na minha cabeça, uma revistinha de Street Fighter que eu nunca tinha visto. Um menininho de uns 10, 11 anos. Ai, Gabriel, eu sou muito boba. Eu cheguei nele. Olha, uma coisa. Você sabia que essa revistinha aí, esses personagens, vão estar na televisão em breve? Ele,
sabia. Falei assim, pois é, e eu vou ser a voz dessa que eu acho um link que eu autografo para você daquele cara. Hoje em dia você tem que se esconder, né, Tânia? Hoje é o contrário. Nada, eu chego lá no lugar, num Uber, você é novinho. Ah, quantos anos você tem? Menos de 36. Ah, então já deve ter assistido Dragon Ball. Não, não gosto. Ah, então aqui não é nada. Fica assistindo mais comigo. Mas eu sou alguma. Eu não me canso. E quando eu não falo, as pessoas reconhecem. Hoje em dia reconhecem muito, muito, muito. É atendente de supermercado, atendente do McDonald's, de todas as redes de coisas que eu vou comprar, assim, sempre tem alguém que conhece. Se não conhece, eu falo, porque eu adoro isso. E Adoro. eu Muito tenho boa, né? certeza também que além de reconhecerem sua voz, devem já reconhecer seu rosto mesmo, né? Você tem uma interação muito diferente com os fãs, né? E como que é isso, além da internet, né? Eles assediam muito mesmo, eles já vão como se fossem íntimos, pedem para imitar a sua voz, como que funciona? Quem não é muito fã, quando encontra, é engraçado isso. O pessoal que na turma dos virgão, que não são os otakus, e aí me conhece e fala, faz aí, faz aí. É engraçado. Já os virgão, os otakus, o pessoal mais nerd, assim, eles não são essas coisas assim, mostra os peitos aí, faz igual faz na internet, tá meu Bilal, que aqui eu recebo muito esse tipo de assédio, que eu nem chamo de assédio, é tudo palhaçada, faz parte. Eu criei esse personagem, eu seguro a Uhum. onda, então tem essa parte aí meio sexualizada da pessoa que é a voz por trás de uma Aham. personagem que foi muito sexualizada, Sim, porque o que sim. tem de hentai, da Bulma, Aham. e de desenhos da Bulma, depois, nossa, ela é a grande rainha, acho que de todas as personagens, acho que a Bulma ganha nisso, então eu fui também na onda dela. Porém, eu odeio fanservice, odeio quando fazem a Bulma com os peitão, com as coisas, odeio quando tem grande coisa eu odiar, né? Mas eu verdadeiramente não gosto quando fazem os pornô com a Bulma, eu não gosto, porque não é essa a Bulma que eu faço. Aham. Mas tá, quando me encontram, ninguém jamais vem com gracinha, nada de gracinha. E os virgão, pessoal, meus fãs não falam faz aí. Mas quem não conhece muito faz. Daí eu cobro pra isso. Então eu faço, dependendo do ambiente, eu faço. A pessoa, nossa, olha como. E falo exatamente, imita Ninguém a Bulma, imita a merece, né? voz. É, faz alguma voz aí, que eu tô aqui, né, para isso, tá? Agora, o pessoal, eles falam assim, muito, agradecem porque marcou a infância. Gente, pelo menos todo dia eu recebo umas 2 mensagens de só quero dizer obrigado porque marcou minha infância. Parece que é um roteiro que distribuíram por aí, porque eu acho muito louco. Não entra na minha Por cabeça, quê? mas é real, que alguém me agradeça. Que alguém me São agradeça, 30 até hoje, assim, anos de sabe quando? carreira, são personagens marcantes, claro, velho. Mas sinto meio síndrome do impostor, assim, gente, é comigo isso? Eu ainda tenho que pedir para autografar tua revistinha, sabe? Então, eu ainda acho que é comigo. E aí também, todo dia, alguém está fazendo aniversário, eu tenho a namorada de um primo do irmão que precisa muito de um áudio meu. Só que essa pessoa nunca falou comigo, ela só apareceu naquele dia, às vezes nem se deu o trabalho de me seguir. Faz a voz da Buma, é aniversário do primo do meu irmão, não sei o quê, que ele gostaria muito, vai fazer 2 anos, ele gostaria muito da voz. Mano, por favor, né? Isso todo dia, Te menino. pediu uma Não, mas é coisa que você exagero, você é trabalha, né? malvada. Isso é normal, normal. Se você falar com os outros dubladores, provavelmente é a mesma coisa. Eu adoraria ser famosa já por não fazer isso, porque eu não faço. Mas parece que é o contrário. Parece, vai lá procurar a Tânia que ela faz. Não faço. Se você me encontrar na rua, eu gravo o que você quiser. Se eu não estiver com pressa, se eu não estiver comendo, se eu não estiver brigando, se eu não estiver chorando, eu faço. Mas outro dia há muito tempo, eu estava brigando no Burger King, porque eu tava lá 45 minutos, já ia fechar os bagulhos, e não, acho que não saía, simplesmente não saía, só tava eu lá. Só tava eu lá, já no balcão esperando e não saía. Gente, mas o que tá acontecendo? 45 minutos, não vai ser, não tô entendendo. Aí chegou um casal, 2 mocinhos atrás de mim, assim, e um deles me conhecia, o outro não, o outro ficou quieto. Ele, tá brigando? Você é a voz da Buma? Você é a voz da Delfrust? Peraí que eu tô brigando, menino, eu querendo brigar e o menino não deixava e batia forte no meu ombro. Ai, meu Deus. Então, assim, se eu estiver chorando, brigando, dormindo, comendo, com pressa, né? Não fale. Mas fora isso, eu gravo. Agora, pela internet, não mando, não mando. Não. E você comentou de Cavaleiros do Zodíaco, mas depois você chegou, né, a participar também. E como que foi? Você já conhecia de fato
o Cavaleiros do Zodíaco ou ainda não? Não conhecia. E a primeira vez que eu fui, porque eu já estava em outra, assim, eu já sou de outra geração, minha infância foi com Vila Sésamo, com desenhos tipo Tom e Jerry, os Flintstones, os Jetsons. Nunca foi minha diversão, meu entretenimento assistir anime. Até hoje não é, só assisti, como eu te disse, aqueles, o X-Holic, alguns mais assim que me interessavam, me interessavam. Dos Cavaleiros, a primeira vez que eu soube disso, porque já estava rolando essa versão ômega e já sabiam que viria aí uma personagem que era a Paradox de Gêmeos. E um mocinho da internet pegou as imagens da Paradox e colocou de uma dubladora do Rio falas dela brigando dela numa novela. E fez a montagem. Então, não sei se era, vamos supor, Maria Regina, vamos supor. Ah, gente, votem todos na Maria Regina. Olha como a Maria Regina ficaria legal no Paradox, na Paradox. Vamos fazer uma campanha, vamos fazer uma campanha. Só que a mulher não estava nem aí, não estava nem interessada, não estava nem sabendo, nem comentou, nem falou, eu quero, eu não quero. E, gente, aí alguém falou, Tânia está tendo essa campanha, mas eu acho que é para você. E outro, Tânia, acho que é para você, Tânia, acho que é para você. Eu falei, com poucos recursos, sem saber mexer nas coisas, tudo. Eu peguei também essas imagens da Paradox, e eu, lendo as legendas, fiz a minha voz por cima, e gritava e tal. E botei isso, esse vídeo teve muitas visualizações e começou uma campanha. E era na Ana do Brasil, que era exatamente do Hermes Baroli e da mãe dele, da Zódia. E daí eu perguntava, e aí, Hermes, já veio? Não, não veio nada. E aí, Hermes, você sabe alguma coisa? Minha personagem veio? Não, não se sabe nada, tal. Gente, e segurou e não falou nada para mim, não falou nada para mim. Até que um dia alguém estava num barzinho, num negócio, numa coisa de pão de queijo, na esquina da minha casa. Aí alguém mandou mensagem que ela já tinha vindo, já chegou o episódio da Taradox, depois eu que era a Taradox. Já chegou o episódio da Paradox, que Taradox era Tânia junto com Paradox. Eu criei uma personagem que era a Taradox, que era Eu Tânia quero misturada saber com depois Paradox. direitinho sobre. Mas daí, menino, aí eu peguei e liguei, né? Liguei telefone mesmo. Hermes, estou sabendo que agora a próxima leva de episódio já vai entrar a Paradox. E daí? Tânia, a voz do povo é a voz de Deus, né? Pediram tanto que tem que ser você. Se não for você, vai ser quem? Ah, aleluia, né? Porque a gente não sabe, é tudo em cima da hora. E daí, sim. E daí eu fui lá, e foi com um cuidado absurdo, assim. O Hermes me dirigiu até essa risada. Vamos fazer a risada um pouquinho mais longa. Lembra que eu te falei que era um processo industrial? Dublagem? No caso da Paradox, foi um dos únicos na vida toda que foi um processo artístico e artesanal, fazer a Paradox. Foi muito assim, pelo menos na primeira leva. Depois, nessa mesma leva, ainda tinha a Zódia. Não, vou fazer, olha, aqui era assim, era como esculpido, sabe? Então aqui valeu até aqui, agora vamos fazer. Era um cuidado absurdo. E por falar em Hermes Baroli, teve também há muitos anos um filme sobre o nazismo chamado O Pianista, que estava concorrendo ao Oscar. Deve ter ganho alguns. E aí nós fomos chamados para dublar. E o Hermes falou assim, olha, a gente dubla sem saber nada da obra, Gabriel. Você não sabe nada. Muitas pessoas vão para o estúdio. Eu te diria que 95% das pessoas vão para o estúdio. E quando passam a escala, a pessoa nem pergunta o que eu vou dublar. É filme, é série, é desenho? Eu pergunto sempre, aí eu procuro hoje em dia ainda, e desde sempre, eu procuro na internet. Quando eu fui dublar Match Point, eu fiquei sabendo um dia, à noite eu já fui ver no cinema Match Point, que é um filme do... Eu misturo tudo, né? Que é um filme do Woody Allen. Tá, a gente tava que eu fui fazer a Paradox, antes disso fui fazer o Pianista. E aí o Barolinho falou assim, olha, para vocês terem a chance de assistir, como não está no cinema, eu vou fazer, um dia antes da gente começar a dublagem, eu vou marcar aqui no estúdio e vocês vêm a gente assistir junto, discute, porque é um filme que eu quero fazer com muito cuidado, com muito carinho. Então venham. Aí o moço comprou refrigerante, comprou salgadinho, comprou tudo e chamou o elenco. Eu fui. Foi mais ninguém. Ninguém Mentira. foi. Ninguém foi. Isso, Tânia. Então, essa mentalidade de indústria que existe na dublagem, que até hoje é tão fácil produzir, que as pessoas, em sua grande maioria, estão preocupadas em produzir. Os da velha guarda
quando querem produzir, já tem o know-how para isso. Pá, pá, pá. Se você me manda dublar qualquer produção da Bulma sem nem ensaiar, se bobear, sai, porque também o técnico, se eu começar um pouco depois, terminar um pouco antes ou depois, o técnico ajeita. E as pessoas querem fazer isso com tudo assim. Sai gravando. Muita gente. Põe no REC aí, já sai gravando e o técnico que se vire, porque se eu conseguir produzir 4 horas em 1 hora, eu vou ganhar 4 horas. O técnico vai ganhar uma, mas eu vou ganhar 4. Então, pá, pá, pá. E as pessoas não iam perder o tempo da vida delas, do trabalho delas, do lazer delas, indo assistir um filme. E aí, isso me marcou muito, porque foi o único diretor na vida que teve essa ideia e já se viu que não adiantou de nada. Depois a gente fez o filme, ficou bem dublado? Ficou. De que maneira? Da maneira que se faz. Mas é assim, não, existe muito glamour por trás da dublagem. Eu quero dublar porque eu quero estar mais por dentro do universo dos animes, dos games, e eu quero ser famoso, eu quero... Isso não é nada, você vai ser chamado quando eles quiserem, se eles quiserem, para um papel de 5 anéis, para um papel de 1 anel, para um enorme que seja, e pode ser algo que você vai falar que não tenha nada a ver com você, ou um assassino, ou algo que defenda uma religião que não é a tua, ou que defenda estilos de coisas que não são seus, você vai falar, isso não tem problema nenhum. Mas glamorizar a ponto, não, eu vou poder me colocar e tal, e eu sei imitar o Pica-Pau, então eu posso... Gente, muita gente me manda áudio imitando o Wendel. Eu posso dublar, né? Olha, eu imito o Bolsonaro, eu posso dublar? Não tem nada a ver, então nem a É imitação. Para interpretação, mim foi né, muito Tânia? fácil. É interpretação, Gabriel, sobretudo, é você ouvir. Se você não é capaz de ouvir, você põe um fone de ouvido assim, ó, e você vê na televisão o personagem. Como ele mexe a boca, como ele mexe a sobrancelha, se está de costas. O que eu mais adoro é dublar de costas. Porque quando você chora, você balança o ombro. É só dublar pra você ver a cara, você dubla o ombro, é muito legal. Então você tem que ver e tem que ouvir. E daí é tão fácil dublar que você só tem que fazer igual. Agora, voz original, menina do céu, tudo que dublagem é fácil, voz original é Eu queria dificilíssimo, é saber muito disso, porque difícil. você faz Irmão do Jorel, né? Que é uma série assim super icônica, né? Aclamada. O pessoal é apaixonado, a Dora Danusa aí. Como que vocês fazem esse trabalho? Vocês ficam todos juntos como uma radionovela ou é individual? Como que funciona? Vocês batem o texto antes? Então. Aí tem outro tipo de cuidado. O cachê é imensamente maior que o de É? dublagem. O cachê de voz original geralmente é bom, só que o do Jurel é superior a qualquer outra voz original de tudo, de Turma da Mônica, de qualquer voz Por original quê? que eu já tenha feito. Não sei, acho que porque deu muito certo, ou porque eles têm um certo dinheiro, o Copa Studio, da Cartoon que saiu dinheiro. É muito dinheiro. Eu falei, gente, mas é muito dinheiro. É muito dinheiro. E agora a gente está na quinta temporada, estamos gravando. Uhum. E daí, a gente... por onde que eu começo? Vamos falar então de Irmão do Jorel, passo a passo. A gente começou a ter as primeiras reuniões há 14 anos. 14 anos. E Irmão do Jorel está nas telas há 10 anos. E a gente já está agora indo para a quinta temporada. Foi diferente de tudo, porque tem um elenco fixo de 6 pessoas, né? Que é o pai, a mãe, as 2 avós e o Nico, que também faz o Steve Magal. Todos fazem várias vozes. Na dublagem, você não pode fazer um papel grande várias vezes no filme. Se você faz várias vozes, você tem que fazer papéis bem pequenininhos. Uhum. Na voz original, o lance é você fazer várias vozes. Por exemplo, eu faço a Susana Galiostro, faço a tia-avó Ivone, faço a Jennifer, faço a Débora e a Danusa. E a gente vai fazendo isso. A gente chegava no estúdio, um estúdio de gravação bem grande, não era estúdio de dublagem, estúdio de publicidade e música, então estúdio grandão assim. E já vinha o técnico, já tinham lá arrumado 6 microfones em círculo. Às vezes vinha um convidado, então punha mais um microfone. Meu lado sempre era do lado do irmão do Jorel, aqui do Andrei. Então tinha eu, o Andrei, a Cecília, sempre assim, eu, o Andrei, a Cecília, na minha frente era a Melissa, aqui era o Hugo,
e aqui era o César Marchetti, do lado da Melissa. Era sempre essa configuração, a vida inteira. E às vezes vinham os convidados, ficavam nesse ladinho aqui, e aí sim, a gente lia, primeiro a gente só lia o texto. E a Melissa ia lendo as rubricas assim, dia, casa do irmão do Jorel, e tá tendo uma festa, por exemplo, assim. Aí a gente já falou, só que o Juliano Henrico, que é quem escreve tudo, ele estava lá, e você não está vendo. Por isso que eu falo que dublar é tão fácil, que você vê, tá tudo pronto. Tem nada, você tem que reproduzir, você não tem que... Agora aí... Não, mas dublar também é difícil, né, Tânia? Porque olha só, você tem que ouvir Assim, a voz original, tem que ouvir como sua voz está saindo, o texto, a tela. É difícil também, Tânia. É fácil para você que está há 3 décadas. Para mim foi fácil desde o terceiro dia. Lembra que eu te falei que eu vi 3 dias e Sim. comecei? Para mim, a vida toda foi fácil dublar. Uma das coisas mais fáceis que existem para mim é dublar. Para mim. Mas eu, como eu te falei, meu pai mandou eu ser arquiteta. Vá ser arquiteta. Eu chego na casa de qualquer pessoa, vou no banheiro, quando eu saio, está todo mundo para lá, eu vou para lá. Eu me perco dentro de qualquer casa. Eu me perco dentro de qualquer shopping. Eu não dirijo, porque eu não tenho senso espacial, eu não tenho inteligência espacial. Alguma inteligência eu tenho que ter. Então, essa da dublagem é a minha. Eu sou muito boa em línguas, eu sou muito boa. Se a gente tem uma conversa, falei com o Gabriel, chego lá, olhei, o Gabriel falou isso, daí eu falei isso, eu falo exatamente igual. Eu sou muito boa nisso, em ouvir, daí eu sei o que a pessoa falou, mexo a boca e falo. Agora, voz original que eu não ouvi, que está lá o texto, é muito difícil. E poder se situar também no espaço-tempo, né? Tipo assim, o que será que vão colocar do meu lado? Como é que é o cenário que eu tô, né? Exato. Às vezes eu falo, casa, não sei o que, é escola, tá. Aí tá lá o Juliano Henrique. Tânia, olha, tudo bem, ele me agrada, porque ele sabe que não... acho que ele tem medo que eu fique apavorada, porque eu já falo, Juliano, é muito difícil, muito difícil. Eu chego, que difícil. E dublagem eu nunca achei difícil. Juliano, que difícil. Não, mas assim, olha, a Danusa, nesse jeito, você não pode esquecer que ela é carinhosa, mas não esquece que é esse ritmo. E ela tem que ser autoritária também nesse ponto, porque está acontecendo tal coisa. Só que daí ela tem que diminuir um pouco o ritmo e depois, mas a voz não pode afinar. Não, mas também não pode ser grossa demais, que parece a Suzana. E daí o pessoal faz mais fácil, geralmente, repete 1, 2 vezes, e às vezes eu fico lá, repito 6 vezes, repito 8 vezes, até chegar. Sendo que dublagem, geralmente eu falo, me valeu, me valeu. Raramente eu tenho que repetir algo da dublagem. E no Irmão do Jorel, só que mais repete, finalmente chega. Nela, na Danusa, porque na Suzana é mais fácil, a Suzana é a coisa mais fácil do mundo, porque só fazer a voz grossa e não mudar nada, ela não tem sentimentos, né? E aí fica todo mundo junto. E aí um fala, outro responde. Então, das páginas 1 a 3, punha página, era papel. Página 1, 2, 3. Então, gravando, tá. Gravou uma, agora tudo de novo, tá. Gravou 2. Agora vamos fazer o ABC, chama ABC. O Juliano e a Melissa, olha, esse trechinho aqui não ficou bom, então às vezes valeu. A primeira fala, a segunda. Na fala número 4, Andrei, faz esse aqui, refaz mais animado. Ele fala, mamãe, estou chegando. Aí, como que ela... não sei como vai. Mamãe, estou chegando. Mamãe, estou chegando. Mamãe, estou chegando. Aí ele vai fazer vários outros. Tá bom, já temos próximo. Então é assim. Aí, sei lá, em 3 horas, 4 horas, a gente fazia um episódio. Eu costumava fazer um de manhã e um à tarde. E as temporadas eram de 26. Agora chegaram 23 episódios. A Melissa foi morar em Portugal. E para muita sorte dela, teve a pandemia, porque com a pandemia todo mundo tem home studio. Então, por causa disso, ela continuou com as personagens dela, continuou dirigindo, só que hoje em dia eu sinto que a direção do Juliano é 30 vezes maior que a da Melissa, ele direciona muito mais. Nossos papéis, nossa interpretação, a Melissa mais organiza, tal, umas coisas assim. Mas ainda está como diretora. E ela faz de Portugal, eu faço da minha casa, cada um faz da sua casa. E tem um estúdio à disposição, se vocês quiserem vir gravar no estúdio, pode vir. Então, tem isso. A gente vai gravar, não sei quantos meses vai demorar. Gabriel, aí eles vão passar 1 ano desenhando em cima das nossas vozes. Então, vão fazer a boquinha do personagem na animação, junto os gestos, vai vir correndo, vai vir falar... E aí vão desenhar o cenário, vão desenhar os personagens, vão fazer animação, vão colocar música, vão colocar barulhinhos de passo, barulhinho de vento, de porta, vão mixar tudo,
Daqui a um ano vão lançar a quinta temporada. Olha o Muito trabalhão. trabalho, muito trabalho. É muito trabalho. E aí a gente ganha bem, porque é voz original, ninguém tem, não existe. Mas eu sou dublada, por exemplo, no México. Existe uma dona Danusa que ouve a minha voz, ai que graça, e Exatamente, fala em espanhol por cima da gente. exatamente. Às vezes, eu vou ter que voltar num assunto para pegar um gancho no outro, porque, por Bora. exemplo, você falou da Paradox, ali se embolou e falou da Paradox. Quem é Paradox, Tânia? Ai, E gente, outra coisa, e nessa Paradox! sua caneca da Nusa, tem chá ou é água mesmo? Não, essa caneca aqui é o pato, aqui, ó, tá lá guardada, tá lá guardada. A Paradox, porque eu conheci um menino que era o Elias que fazia boneco, eu nem lembro como que a gente se conheceu, como que começou essa conversa, não lembro. Ele era um dublador que estava começando a dublar, eu não lembro, zero de lembrança disso. E ele tinha um boneco, vamos fazer um programa com boneco, e que então um chá, aí um chá, mas a pessoa toma o chá e muda. Só que na cabeça dele, a pessoa tomava o chá e ficava muito brava, muito agressiva, falava um monte de besteira. E na minha cabeça a pessoa tomava o chá e falava um monte de besteira, mas era tudo de sacanagem. Então eu não gostava que ele falasse muito palavrão e insultasse o público, e ele não gostava que eu falasse nada de cunho sexual, então a gente acabou se desmanchando por causa disso, porque ele queria que eu ofendesse a plateia e eu queria chacoalhar as pessoas. E além disso, eu acho que assim, você comentou o caso do hentai com a Bulma, mas assim, eu não sei se a história foi muito bem essa, mas parece que quando começou os animes, a Band não queria ficar atrás da Globo e da Manchete. E aí ela comprou duas produções. Ela comprou duas produções diferentes, né? E uma delas era a Lenda do Demônio. Teve nem chamada, colocaram no madrugada, mas teve gente que assistiu. Como que foi? Como que foi fazer esse trabalho? Gente, tem algumas pessoas na dublagem, ou tinham, né, que a gente falava muita besteira, que era dos meus, assim, piada de tiazona, de sacanagem. Essas duas pessoas que falavam muita piada comigo eram o Nelson Machado, que dirigiu Street Fighter, Como é que tá o e o Nelson? Guilherme Você Lopes. conversa com ele hoje? Sumiu das Olha, redes. sumiu, é verdade, acho que ele cansou. Eu conversei esses dias, porque ele me dirigiu remotamente pela primeira vez para Centauro. Há poucas semanas eu falei com ele, toda vez que ele fala comigo, ele, olha que ele mostra um chaveirinho que tem um machadinho que eu comprei para ele em alguma viagem que eu fiz, e até hoje ele usa aquele machadinho há muitos e muitos anos. E aí ele continua palhaço, Tânia, aprendeu uma do caqui, porque veja bem, não sei o quê. Eu não lembro da história que ele falou, mas aí, imagine você, quando eu quis mais caqui, mas não tinha, imagine você acabou caqui, acabou caqui. Essa que era a grande piada do Machado. Imagina você acabou caqui, eu kkkk. E esse outro que eu também falava besteira era o Guilherme Lopes Olop. E um belo dia, eu chego, um dia normal, um dia qualquer, chego na Master Sound, que era na Liberdade. Cheguei e estava o Guilherme. Eu que foi. Você não vai acreditar, é uma loucura, não estou entendendo nada. Pode falar palavrão, viu? Pode falar palavrão, porque essa cena de umas coisas, uns tentáculos, nossa, eu não entendi nada. Uns coisas doido. Vamos falar, mas faz tudo, vai ter que gemer, faz do jeito que tá, porque eu não entendi nada. E a gente, a gente se matava de rir e fazia. Mas pode fazer, pode fazer. E eu tinha voz fininha, né? E a personagem tinha voz fininha também. Então tem o lance da minha personagem com o monstro, tem com o namoradinho. Lenda do Demônio, eu faço. Você lembra o nome dela? Lembro agora. Ai, menino, é E, pior que eu lembro. e o problema é que acho que não era um hentai comum. Era coisa com os demônios mesmo, né? Tinha muito sangue, era um trem de doido, né? Quem viu não se esquece. O pessoal na internet é apaixonado, traumatizado. Teve um cara que falou que ele ficou sabendo que ia ter. A avó dele ficou interessada, esperaram chegar na madrugada para assistir. Passava, olha só a noção, passava depois do cine privê da Band, pra você ver que o trem já era feio. E aí ele que assistiu com a avó e nunca mais falaram sobre. E como é que mantém
jornalismo fazendo um trabalho desse. Tem como, tem, né? Sem Então, rir. mas por sorte, aí só fui eu gravar. Então, tinha o técnico, o Guilherme Lopes e eu, e a gente se matava de rir. Todo mundo que foi lá dublar ria, porque a gente não sabia, foi a primeira vez. Porém, isso aconteceu, deve ter sido o quê? Antes da Buma, né? Depois da Chun-Li, deve ter sido 97, 98, por aí. E o que isso tem a ver? Por que eu estou falando disso? Logo que eu comecei, mais ou menos logo, me convidaram também para uns negócios que era de voz e que era de falar sacanagem. Então já fazia aquela do telefone, não vou entrar em maiores detalhes, porque a gente tem 1 hora, né? E fazer isso, então eu já era acostumada a falar e a gente ria, só que eram só mulheres e o técnico e a gente falava e tal. E aí um belo dia também, na Alamo, sempre que faltava alguém era meu problema, né? Aí na Alamo faltou uma, eu nem sabia que isso se fazia na Alamo, estúdio seríssimo. Eu começando, devia ser o quê? 94, 95. Tava lá eu sentadinha no banco, falaram assim, Tânia, você pode dublar um pornô? Eu, posso. Dublar um pornô? Pode dublar, né? Eu posso? O que que é? Não, porque a pessoa disse que vinha e não veio, só que a diferença, Gabriel, é que eram várias pessoas juntas, então eram eu e 4 caras. Tá bom que nesse era gente, né? Oi? Tá bom que nesse O era quê? gente, né? Não era demônio, né? Igual no outro da Band, né? Mais ou Mais ou menos, né? menos. Porque. Mais ou menos. Porque era assim. Aí, menino, aí nesse dia eu aprendi o que era hiperoxigenação. Você sabe o que Não. é? Então vai aprender agora. Então, gente, vocês sabem o que é hiperoxigenação? Se não sabem, mandem coração que devo contar a história da hiperoxigenação. Cheguei lá na vozerio, nessa dublagem, eu conheci o Fábio Tomazini, que depois ficou muito meu amigo, e lembro que também tinha o Mauro Eduardo, que fazia também Anos Incríveis, era o Kevin adulto, que contava a história dos Anos Incríveis. E eu vi aquela voz antes de dublar, e eu já gostava, era uma voz séria, né? De repente o homem estava gemendo na minha frente, falei, então é assim que ele geme. E eu só quietinha, e daqui a pouco eu tive que entrar. Então eu ficava assim no meio, 2 caras de um lado e 2 de outro, e vamos para a cena. A cena era o quê? Uma piscina, uma mulher chupando o pau de 4 caras. Tá certo. Mas lembre-se que isso era anos 90. Nos anos 90 o pornô não era tão agressivo, era um pornô quase divertido. O pornô dos anos 20, 30 era uma coisa divertida, todo mundo rindo. Nessa época ainda era uma A coisa mulher mais leve, a gente não casava no chegou a final, fazer né, nada. Tânia? Tô brincando. Como é A que é? A mulher mulher casava casava no no final? final. Tô brincando. A mulher até gozava. Não, mas Era outra estética, hoje, né? hoje é muita, sobretudo é muita violência, e muitos gêneros. Nessa época era mais foda e pronto, era transar. E daí então a gente eu tinha que ficar fazendo aquilo. Só que assim, quando você está transando, eu acho que você pode gemer mais alto, mais baixo, como for, mas tem o movimento do corpo junto, e você para e tem o teu ritmo. Agora, você fazer isso, você ficar gemendo e respirando no ritmo de outras pessoas, no meu Aham. caso de outra, você tenta fazer isso. Você fazer isso te dá hiperoxigenação, sei lá como é que é, o bagulho vai para o cérebro assim, você fica tonto e você até desmaia, você fica Que isso? realmente tonta, começa a ver tudo preto. E isso dá, quando você dubla pornô, inevitavelmente você vai ter isso. Porque você tem que ter muita. E você, sei lá, tem que colocar a voz de determinada maneira e teu corpo fica ali parado, você não pode fazer barulho com o corpo, você não pode nem encostar no amiguinho, porque o microfone, todo mundo aqui, e você tem que prestar atenção. E a boca, a mulher virou, ai, posso falar um palavrão com a de costas? Ai, cacete, aí eu falo, ai, cara, eu adorava falar palavrão, aí virou, ai, porra, e aí virava, ai, tava com a boca fechada, a boca aberta. Mas era uma delícia, a gente também ria, só que não dá para esquecer que eu conheci os meninos nesse dia, então estava um pouco Aham. tímida, mas foi divertido. Depois disso, teve mais alguns pornôs na Alamo, quem diria? Na Dublavídeo, eu não sei se eu cheguei a fazer na Master, sei que no decorrer da carreira eu devo ter feito uns 6, 7 pornôs. Para que alguém vai querer alugar um pornô dublado? Não entendo até hoje. E eu nunca vi, toda vez que eu faço uma live, alguma coisa eu conto isso, pelo menos se alguém viu, se alguém tem o VHS, se alguém tem o DVD, o CD-ROM, qualquer coisa, nunca foi
visto, nunca foi encontrado, jamais. Mas seria legal ver, sei lá. Mas, então, por que eu estava falando isso? Ah, tá, porque a gente falou da lenda do demônio. Sim, sim. Daí sim, mas isso não é problema, porque ator fala muita besteira, ator dá risada. Não tem essas coisas de vocês imaginam, os dubladores, mesmo os mais velhos, são profissionais. Não, é tudo palhaçada, a gente se diverte. E a sua história, ela começa com a locução. Hum, E você é a voz da Raquel. Como que hum, você virou a Raquel? Foi teste? Foi algum tipo de convite? Como era a proposta que, acho que revolucionária para a época, foi anos 2000, foi antes? Como que foi? Explica para o pessoal que está nos assistindo, né? O que é uma voz hum. sintetizada, quem é a Raquel. Falar disso, Gabriel, é uma das coisas que eu mais gosto na vida. Só que você já viu o meu problema que eu falo e não paro mais, né? É ótimo, a gente Mas eu vou ama tentar isso. sintetizar. Eu vou tentar sintetizar sobre a voz sintetizada. Voz sintetizada é isso, você escrever no computador e o computador ler com essa voz. Ou muitas vezes a voz da Raquel hoje ainda é vista em elevadores, ou se você vai numa lanchonete, num hospital. Você ouve a voz da Raquel por aí. Muito, por exemplo, tem um Tia Bulma no YouTube, ela fala com a voz da Raquel. Aí um dia, há muitos anos, eu também fui lá e escrevi, essa voz é minha. O cara, sua mentirosa, é a voz da Raquel. Ai, mas ainda, sabe, se chama... Ai, tá. Então, foi assim. Claro, não existia nada disso. O ano era, era tipo janeiro para fevereiro do ano 2000. Mas se eu fui para lá já em fevereiro, ou foi no finzinho de 99 ou no começo de 2000. O fato é que eu comecei a fazer no ano 2000. Eu morava nos Jardins, na mesma rua da Centauro, praticamente. Eu fui morar lá porque eu trabalhava muito como dubladora nesse lugar. E então eu ia para casa almoçar. Eu fui para casa almoçar e vou olhar meus e-mails, porque, óbvio, na época eu não tinha e-mail em celular. Quando eu vejo um e-mail da Bélgica, escrito em português, por uma menina, somos uma empresa da Bélgica, estamos procurando pessoas para um trabalho de voz sintetizada, o trabalho ocorrerá aqui na Bélgica. Nossa. O quê? Aí eu já tinha uma... Estamos na cidade de Ieper, era IEPER. Já peguei uma agendinha, arranquei a parte do mapa da Europa, pendurei num quadro, se bobear este quadro mesmo que está aqui, Aham. este quadro aqui assim, de cortiça, né? Pendurei ali o mapa com um alfinetinho em cima aproximadamente da cidade de Ieper, onde seria no sul da Bélgica, pertinho da fronteira com a França. Falei, eu vou para lá. Aí tá bom. Aí, na mesma hora, por exemplo, se era hora de almoço, se já era 1 da tarde, dependendo da época do ano, devia ser 4 horas mais tarde na Bélgica, 5 da tarde. Uhum. Liguei para lá. Aí atendeu alguém, eu falei em inglês, até que veio a Adriana atender, uma brasileira, de Brasília. Aí ela falou, mas você sabe que você está fazendo uma ligação internacional? Que na época era caríssima, carésima, né? Não tinha WhatsApp, não tinha nada. Eu falei, eu sei, mas é que eu quero saber mais detalhes. A gente está fazendo testes para muitas pessoas, e eu era do Clube da Voz na época, que é uma associação de locutores. Ah, E eles mandaram para todas as locutoras do clube, porque eles queriam uma voz feminina. uhum. Porque até hoje tem dubladoras que me falam que também, de alguma forma, por algum canal, souberam disso, mandaram voz, ou seja, muita gente Aham. mandou voz. Eu tinha que E como que gravar num estúdio vocês enviavam profissional. isso? Em Mandava uma época que não existia por e-mail. internet. Eles mandavam um texto enorme, gigante, por e-mail, várias frases, sei lá, 900 frases, 500, eu não sei, muitas frases. E eu tinha que alugar, eles pagavam para mim esse estúdio, pagar um estúdio profissional. Ninguém tinha home studio, não existia, 1999, 2000. Uhum. Não existia GPS, óbvio, porque essa voz foi voz de muitos GPS, foi a primeira voz do Waze também, a Aham. primeira voz do iPhone, a primeira voz do Mac, foi a primeira voz sintetizada, por mais que haja uma outra pessoa que diga, a minha foi a primeira voz. Não, a minha foi muito depois da voz da tia do Google, por exemplo, Aham. anos depois. Tanto que ela fez em dias, e eu demorei 2 anos para fazer um produto totalmente novo, ninguém sabia. Aham. Eu fiz de Revolucionário. 2000 a... Foi, de 2000 a 2002, assim, isso foi uma revolução, foi a única voz do Brasil, ninguém fazia isso, eu fui a primeira e única a fazer voz sintetizada. Existia um negócio que chamava text to speech, que era uma coisa bem precária,
mas voz sintetizada, a minha foi a primeira. Tá, aí, onde que eu parei? Eu tava lá, tava fazendo Te, o que ma- mesmo? Não tava lavando louça. Não. Oi? te mandaram um e-mail e aí falaram Hum, como seria o teste, tinha que ter um home Aí studio. aí eu sei que eu desliguei o telefone, fiquei em várias conversações em e-mail com ela, e era uma menina de Brasília, e lá também. Não, mentira, era uma menina do Tatuapé, e o cara era o outro moço que trabalhava com ela, ele sim era de Brasília. E eles estavam morando na Bélgica. E aí, o que eles procuravam? Uma voz brasileira, com sotaque paulista, sem sotaque da Moca. Eu falei, mas eu nasci na Moca. E eu morava na Moca, que é nessa casa que eu moro hoje, mas na Moca, velho. Eles não queriam alguém que falasse desse jeito. Não é porque nasceu na Moca que fala com esse sotaque. Então, tá bom, mas eu nasci na Moca, tá. Aí muita gente fez. Você tinha que ir lá e gravar. E eles pagavam por esse material, você ficava horas lá no estúdio profissional e gravava frases, só frases. E aí eu mandei, e depois de Mas semanas a minha você voz mandava foi como? aprovada. Gravava no CD e mandava. Gravava no CD e mandava pelo correio. Nossa. Pelo correio. Nunca ninguém perguntou isso. Foi um CDzinho, um CD, que foi mandado pelo correio. Aí eles analisaram e tinha que ser feito lá, não tinha outro jeito. O único jeito era ir lá, e era super secreto, super. Tanto que eu assinei um contrato de confidencialidade que por 10 anos eu não poderia falar. Agora eu já posso, 22 anos depois. E daí, Gabriel, eu passei. E quando teve as negociações para eu ir para lá, eles já mandaram o cronograma completo dos próximos 2 anos. Nossa. Então, nesse daí contavam 12 viagens para a Europa. Já tinha a data certinha de cada viagem, a ida, a volta, tudo certo. E aí eu comecei a passar isso para os estúdios. Bom, pulando à frente, eu passei isso para os estúdios. E a Angélica, na Alamo, pensa que em 99 eu comecei a fazer a Boom. Isso era início. Chegamos em fevereiro de 2000. E, Tânia, você foi aprovada, a agenda será essa. A Angélica falou, eu banco, se você vai estar essas datas fora, a gente não vai gravar Buma nessas datas. Só que eu fazia Futurama na Dubla Vídeo. E os donos falaram que a gente não banca fora, você não dubla mais aqui, você não vai fazer mais Futurama, você não vai fazer mais nada, a gente não quer bagunça. Mas aqui está a data certa. Não, não fiz disso. A Centauro também teve. Então, quem Nossa. segurou mesmo foi a Angélica Santos, que segurou a Buma. Perdi várias personagens que não precisava ter perdido. Sim, se E você teve já uma, tinha as datas, né? Não era surpresa, você já tinha as datas. tudo Que certo, absurdo. não foram alterados. Menino, europeu, né? Europeu, tudo certíssimo. Aí tá bom, e era assim, era uma semana só que eu gravava. Eu chegava lá, gravava uma semana. Só que daí eu fazia o quê depois? Eu chegava, sempre era assim, chegava numa sexta, ia gravar na segunda, de segunda a sexta, e depois ficava uma semana em outro país. Dessa vez eu quero ir para Inglaterra. Agora eu quero ir para Espanha, agora eu quero ir para Itália. Então, eu conheci muito, já conheci a Europa, já tinha ido 3 vezes quando eu comecei. Menino, mas eu fui tanto, eu viajava. Nossa, agora eu vou para Ibiza, depois eu vou jantar e volto para. Menino do Mas céu, eu viajava loucamente e esse gravava. período foi o período do que teve o 11 de setembro. Foi tranquilo? Como que foi essas viagens nesse. Foi. Mudou alguma coisa ou Você foi? Que legal essa sua entrevista. Exatamente. Estamos aí em 11 de setembro de 2001, né? Aham. E a coisa que eu mais amava na vida era viajar. Aí eu recebo um e-mail da Bélgica. Por exemplo, eu teria que ir para lá em novembro, vamos supor. Dani, a gente vai entender muito, sabemos, o mundo está com medo de novos ataques. Se você não quiser vir, não precisa. Eu não estou aí já. O bagulho foi lá em Nova York, eu não vou para a Bélgica. Você é louco? Aí fui, deu tudo certo, teve problema. Mas eu quero contar uma coisa do início. Aham. Depois de muitas conversas e tal, muitos e-mails, eles aprovarem minha voz, eu tive uma reunião em inglês, mas que também podia ser um pouco em italiano, que tinha uma italiana e o pessoal falava, mas basicamente era inglês e tinha essa menina do Brasil, tinha o pessoal da Bélgica, que eles falam muito bem inglês, Uhum. e era por telefone. Então você ficava falando, sei lá, PBX, sei lá, era por telefone que você ficava falando inglês com o pessoal. Aí, concorda com isso? Concordo. E tal coisa, concordo. Aí era assim, ó. Deixa eu ver. Cada dia que eu fosse, eu gravava 4 horas por dia. 4 horas por dia Ah, só. Então eu escolhi o horário. Eu escolhi assim, das 10 às 12,
E o das 11 às 13, acho que eu escolhi, vai, tudo de novo. Das 11 às 13, porque daí eu tomava café às 10. Das 11 às 13 e das 14 às 16. Olha que horário de trabalho. Só isso. Eu ia para a Europa para trabalhar das 11 às 13. Ia o motorista me buscar de Que Mercedes, isso? numa cidade lindíssima, no melhor hotel da cidade, com café da manhã, que daí eu pegava os bagulhos do café da manhã e levava para não Os gastar com estúdios lanche. estavam com inveja de você, então, Tânia. Quem estava com Os inveja? estúdios que falaram que não iam bancar Nossa, você trabalhando, o eles mundo estavam estava com com inveja de mim. inveja. Eu não estava com inveja, porque foi uma coisa. Aí eu tinha umas roupas, eu comprava umas roupas loucas na Europa, e quando eu vinha, eu estava sempre com umas roupas doidas, que eu comprava em Londres, que eu comprava não sei aonde. Nossa, eu gastava dinheiro com porcaria. E revista pornográfica alemã, que era revista de gorda. Aqui não tinha essas coisas de bizarro. Então, olha, uma revista de gorda, olha, uma revista de velha. Tinha isso na Alemanha, que eu tinha essas bonitinhas, novinha, magrinha, né? Oh, tem isso, oh, meu Deus, olha o que eu fazer, mostrando para todo mundo. Tá. Aí a reunião, e aquele clima tenso, então, olha só, 4 horas por dia, de segunda a sexta, então eram 24 horas, né? Não, 4 vezes 5, 20 horas, tá. E eles falaram, falaram assim, então, o que a gente quer propor para a senhora, né, para você, são US$ 100 por hora. Aí eu fiquei pensando assim, eu falei, gente, agora eu vou pôr tudo a perder, mas não, não sei, US$ 50 por hora. Me propuseram US$ 50 por hora, alguma coisa assim, US$ 50 por hora. Ou seja, vamos supor que fosse hoje, R$ 250, então eu ganharia R$ 1.000 por dia, numa semana eu ganharia R$ 5.000. Depois de 6 meses eu ganharia um bônus, que era, sei lá, você estava ganhando 5.000, seria 10.000 bônus, e depois seria 20.000 bônus, mas aí eu falei assim, olha, eu concordei com tudo, mas eu estou achando esse cachê muito baixo. Menino, fez um silêncio. Aquela mesa cheia de gente, ficou tudo em silêncio. Ai, meu Deus, meu coração, tutum, tutum. Falei, vou perder a grande chance da minha vida. Senhora, por favor, nos desculpe, houve um erro aqui. Nos desculpe, são R$ 100 a mais por hora. Então, são US$ 150 por hora. Menino, faz 150 vezes 5, que dá 5 vezes 25, R$ 750 por hora. Vezes 4, né? 1.500, 3.000 por dia. Eu ia para a Europa para ganhar ia para a Europa para ganhar 15 paus numa semana, e daí eu ficava viajando, depois eu ia de novo, ganhava mais 15, e depois ganhava mais 30 de não sei o quê. Aí eu ganhei um dinheiro, fui 12 vezes. Falei, caramba, era a coisa mais deliciosa, conheci tudo, até depois casei, que eu conheci um mocinho, eu tinha um namoradinho lindo, lindo, lindo na Bélgica. Ele desmanchou de mim, ele estava ensinando português para ele estava me ensinando as coisas. Ah, a gente desmanchou. Falei, não, eu quero encontrar um moço novinho que fale essa língua. Pela internet conheci um outro mocinho lindo que falava holandês, que a língua que se fala na Bélgica é um dialeto do holandês, se chama Flamengo. E Flams, né? Flemish ou Flamengo. Ou então francês. Nessas cidades falava Flamengo, que é um dialeto do holandês, aí conheci o Paulo e casei. Mas porque aí voltei, assinei o contrato, fui lá e vivi feliz nesses 2 anos. E como era o processo? Não podia falar. Uhum. Hoje eu já posso. Lembra que eu falei que o teste foram frases e frases e Aham. frases e frases? Os, como chama aqui em letra? Como chama, gente, quem faz faculdade de letras? Eles eram formados em letras. Eles são o quê? Quem faz faculdade de letras? Gente, responde aí, não é, professora? Ajuda a Eu, gente aí. eu não lembro mais como. Eu esqueci pela primeira vez esse termo. Os dois eram formados em letras e eles bolaram esse negócio. E para ensinar o computador a falar com a minha voz, Aham. tinha que pegar fonemas. Os Sim. linguistas, né, no caso, os linguistas tinha que pegar os fonemas. Então, eles sorteavam frases aleatórias de alguns sites, que nem tinha tantos sites Uhum. assim, eles sorteavam essas frases e eu tinha que ler. Só que o que eu tinha que falar assim, por exemplo, estou fazendo uma live com o Gabriel. Pará. O Pato Donald está olhando para mim do alto de uma montanha. Cheguei para almoçar às 2 da tarde. Eu não podia subir. Cheguei. Não, era tudo. Se eu errasse assim, um coisinho mais alto, um wave, né?
tinha que voltar, tinha que ser tudo exatamente igual. E, por exemplo, o Pato Donald está me olhando em cima da montanha, eles iam jogar tudo fora e ficar só com o mon. Aham. Como é que falava o mon depois do dá e antes do tá? Eram umas coisas matemáticas, ninguém falava nome de rua, nada, era só fonemas. E deve ser Isso era difícil, sorteado na porque, por internet. exemplo, a palavra palito, paletó, pálido, o pá muda, né? O li muda. Você deve ter gravado muita coisa, então, né? Para poder chegar certinho. Foram 2 anos gravando, porque assim, ficava 4 horas por dia, imagina 4 horas seguidas. Pam, 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 frase um pam, 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 pam. Sei lá se eram 900, 800 frases por dia, não lembro, eram muitas, muitas, era tudo. Ah, não, estou falando com papel, mas não sei se na época eu já lia no computador, eu já lia na tela do computador, não usava papel, não. Sim. E aí eles tiravam isso da internet. Só que um dos sites que eles usavam era o Caceta e Planeta. Uhum. E às vezes tinha alguma piada. E logo na primeira, e fora isso, tinha de esportes também, o UOL. E na primeira vez que eu cheguei na Bélgica, eu como autêntica moquense, palmeirense, a filha da puta da menina do Tatuapé era corintiana, então ela puxou a sardinha pro lado dela. Aí ela assim, eu tinha que falar logo no primeiro dia, salve o Corinthians, meu timão do coração. Menino, era contra meus princípios. Meu pai me proibia falar Corinthians. Desde nova, nunca fale Corinthians porque é palavra. Eu fui ensinada assim, eu não podia falar a palavra Corinthians. Mano, salve o Corinthians, meu timão do coração. Eu não conseguia falar. Eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Estou na Bélgica. Peguei peguei táxi para ir no aeroporto, peguei um avião, depois chegou lá na França, peguei outro avião para cá, peguei um carro para ir não sei o quê, cheguei, eu vou dormir para chegar aqui, nesse estúdiozinho para falar do Corinthians. Não saí, até que eu falei, tá, consegui falar. Passaram-se as semanas, passaram-se os meses, chega uma outra frase que não saiu. Você fala assim, quem não tem cu é melhor não fazer trato com pica. E eu não conseguia falar quem não tem cu é melhor não fazer trato com pica nessa suavidade. Quem não tem cu. Aí o menino ria, a menina ria, eu ria, eu não conseguia, não conseguia, não conseguia, até que consegui. Então foram minhas maiores dificuldades no trabalho inteiro. Foi o do cu e do Corinthians, na verdade. E aí, fora isso, era só repetição, só frases, frases, frases. De 6 em 6 meses tinha aquele bônus, era um dinheirão, que eu nem sei quantos, sei lá. Ah, o primeiro Comprou bônus era muita US$ 1.000. revista, Oi? comprou muita Revista? revista. Muita A re- revista? Eu comprei algumas mesmo, mas eu devo ter aí. Eu devo ter, não, eu tenho a revista. Comprei os cartão postal de uns homens vestidos de bebê. Não sei se eu não tinha internet, eu lá ia saber que existia fetiche de homem que vestia de bebê. E só soube nos cartões postal da Alemanha, porque não é pornografia, nem existia na internet, né, nessa época que eu soubesse. Então, na Alemanha era tudo muito aberto, era diferente daqui. Os países todos são muito diferentes, né? Em Aham. termos de tudo, de comida, de tudo. Quando eu fui para a Alemanha, eu pirei. Mas então, eu me diverti muito, gravei muito. E nos primeiros 6 meses, o bônus era de 1.500, acho. E no segundo era 2.500. Então, do nada, só porque completou 6 meses, ganhava mais US$ 1.500, depois mais 2.500. Ganhei um dinheiro. Viajei, 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 viajei. Com dinheiro eu usei para viajar, passei a comprar revista pornô. Ô, Tânia, e você fala quantas línguas? E quais são elas? Ah, eu falo bem, falo português do Brasil. Aí eu gravo em português de Portugal. Falo e Ah, gravo português de Portugal. Desde 1990, foi o primeiro curso que eu fiz curso de espanhol, então desde 92, assim, eu já tenho o certificado do Cervantes de grau superior do espanhol. Depois eu fiz 10 aulas de italiano e fui para a Itália. Cheguei lá nesse dia na fila do trem. No dia que eu cheguei, fiquei conversando com uma senhora, ela falou, há quantos anos você está na Itália? Eu falei, minha senhora, eu cheguei hoje. Ela nossa, chegou, você está falando? Eu falei, eu não falo italiano. E eu que cheguei na Itália com medo, porque a minha professora foi parar no hospital e não me deu todas as aulas. Eu cheguei lá, comecei a chorar porque eu não falava italiano. Mas eu sou sempre a bobona, gente, sou bobona. Aí eu cheguei, eu não falo italiano. O que eu falava lá? Eu precisava de um carro. Eu pedi, não, tô Ih, tinha que pegar um carro e ir lá longe. Aí eu falei, mas você tá falando italiano? Eu tô falando, você tá me entendendo? Tô. Então, italiano foi assim, não sei da onde que eu tirei, que eu sabia italiano, aprendi. Foi igual ao espanhol. Foi muito fácil, muito rápido. Em inglês, que eu mais escrevo. Desde 2006 eu trabalho para o exterior. Então, eu falo com os clientes todo dia em inglês, escrevo muito bem, leio,
mas não tenho essa prática de conversação, porque o meu lance é escrever, 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 escrevo muito certinho, mas inglês. E holandês eu falo um pouco, porque no fim eu casei com o holandês, mas ele nunca me ensinou. Eu ensinei português para ele, mas a minha sogra queria falar holandês comigo, então eu sei um pouquinho de holandês. Como eu fui bastante vezes também para Barcelona, para Ibiza, eu fui uma vez, lá é catalão, né? Catalão é uma mistura de português, francês, italiano e espanhol. É exatamente a mistura, não muda nada, não tem palavra, é tudo a mistura. E daí eu só não falava francês, mas se você já assistiu peça em catalão, entende tudo. Já vi série em catalão, com legenda em catalão, entendo tudo. Eu não tenho estrutura para conversar, mas eu entendo catalão. E é isso, holandês, é isso. Francês, assim, eu entendo alguma coisa se eu estiver lendo. Mas muito bem mesmo é inglês, espanhol, italiano e português. Já faz de mim uma poliglota, né? Oi? Sim, sim. Isso é muito bacana, é muito interessante, né? Porque assim, muitas pessoas te conhecem pela Buma, né? Eu acredito que você deve ter conhecido bastante estado aqui do Brasil também pela Buma, né? Bastante evento. Poucos eu não conheci, muitos mais eu conheci. E, por exemplo, Fortaleza, já me apresentei 4 vezes. Pernambuco, não, estou falando de Ceará 4 vezes, em Pernambuco 3 ou 4 vezes, em Minas Gerais 6 vezes, São Paulo infinitas vezes, várias vezes em cada estado. Isso, meu objetivo quando eu comecei a trabalhar era assim, viajar trabalhando. Eu falava, mas mano, trabalhando com voz só me resta São Paulo ou Rio. E eu não tinha vontade de morar no Rio. E aí apareceu a viagem para a Europa, trabalhando com a voz em português. E aí, quando voltei e a Buma começou a ficar famosa e os eventos começaram a ficar espalhados assim, e desde sempre eu participei muito de evento, falei, mano, hoje, por exemplo, agora eu dublo muito pouco, mas agora, depois da pandemia, está sendo o meu recorde de eventos. Tá? Evento atrás de evento, Gabriel. Eu viajo, 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 é muito Quando você bom. É só estiver por que aqui, por viajar. BH, você me fala que eu vou lá. Jura? Tá Claro, bom, assim, tá bom. velho. Não. Já fui para Uberlândia, já me apresentei em BH acho que 2 ou 3 vezes, umas 3 vezes se bobear. Muito Mas bacana isso. sim, Poços de Caldas, eu tenho Poços de Caldas, é perto de Ubá? Eu acho que é um bocado longe. Eu acho que é um É, bocado que é longe. mais para baixo, né? É, Poços de Caldas é quase São Paulo já. é. Hum. Nossa, São Paulo daqui dá umas 14 horas, viu? É É longe, longe. é longe. Não, é bem longe. Não, não, não. Mas tá, tomara. Pessoal de Minas aí me chamem, falem com os organizadores de eventos Isso, para me vamos chamar, chamar. que eu estou adorando. Ô, Tânia, e Chama que eu vou. você também dublou a Glória lá no Chaves, né? Em dois formatos diferentes, né? Na animação e na série. Qual que foi primeiro? Você fez o DVD, você lembra, né? Série. Então, como a gente ia conversar, eu tentava lembrar, e eu lembro muito, muito, muito vagamente, porque foi ainda, sei lá, 97, provavelmente, que saiu o DVD, Em 98. 2005? Foi antes? Hã? Eu acho que foi isso. Eu acho que foi 2005 por aí, viu? Nossa, eu tenho lembrança muito antiga, eu não fiz nada antes. Eu Eu acho só que, fiz pro DVD, né? Não teve outro. acho que foi Não, pros DVDs. É. porque nos 90 nem tinha DVD, né? Tinha CD. Mas eu tenho uma lembrança muito, que eu nem lembro onde foi. Eu lembro de estar na Dublavídeo e falar com a Isaura, não. Quem dirigiu o Churato, gente? Era minha amiga, que também morreu. Não era a Isaura. Agora eu tô com o rostinho dela, que eu adorava aquela diretora. Gente, que feio, esqueci o nome dela, esqueci o nome dela. Mas assim que acabar eu vou lembrar. Eu lembro dela me comentando do Chaves, e eu acho que a Glória morreu, né? A Glória que fazia, que dublava antigamente. Sim, sim. Aqui eu dublava, é Aham. isso. É. E aí eu fui chamada, eu não entendi muito, mas aí tá, fui substituir, e foi tudo muito rápido. Quando veio o desenho, que daí já deve ter sido, aí sim, 2007, é, 2008. isso aí, desenho mais para isso. Eu fiquei toda feliz e veio o Garcia Júnior, se não me engano, do Rio para dirigir em São Paulo. E eu toda feliz, eu fui 2 vezes, até que um belo dia passaram de novo para o Rio e uma atriz do Rio começou a dublar, ninguém nunca me avisou até hoje. Ninguém falou, É opa, uma não vai confusão. ser mais. É uma confusão. Esperando. Então nunca me avisaram, nunca nada. Mas eu fiz a Glória. E a Glória do DVD eu nunca vi esse DVD. Você viu? Vi,
eu te mando depois. Algum trecho Eu pra te mim? mando, Faz um mano. MP3zinho. E Faz claro, dela. claro. Faço Cara, eu sim. nunca Você tá vi. brincando. Vamos ver se daí é da minha memória, porque eu não lembro. Mas eu adorei fazer a cena com o Madruga e ela toda bonitinha, né? Sim, A sim. tia Glória, em É, Chaves. Eu lembro dessa cena, mas lembro muito pouco, porque pensa, 30 anos, dias isolados. É uma sim, grande sim. coisa. Você vai dublar Chaves, mas foi muito rápido. Aham. Provavelmente eu tinha dublado outra coisa de manhã, outra coisa à noite. Eu Imagina. trabalhava manhã, tarde e noite, manhã, tarde e noite. E hoje é bem raro eu dublar, Aham. porque eu fico mais fazendo locução, fico no meu estudiozinho, tralalala, que é aqui que eu fico na cabininha. Mas isso eu já faço desde 2006, locução em casa. Eventualmente dublo remoto também. E esse caso da E, Glória e da Paty é o seguinte também. Na própria ah, série Chaves, tem três Glórias, três Paty, né? Foram atrizes diferentes. A Cecília Lemes fazia a Paty. Ela chegou, acho que a fazer até a maioria das partes na série. Mas aí a Leda Figueiró depois foi fazer Paty. E a Leda Figueiró chegou a fazer Tânia, a Glória também, perdão. Aí foi uma confusão só. Quando chegou nos DVDs, eu acho que a Cecília estava fazendo Chiquinha. E aí a Leda chegou a fazer a Paty, e aí você chegou a fazer uma Glória, que é a Glória de essa 75. pessoa, Foi uma nossa, misturada danada. nossa, fiz a Glória gravando em 75. É, Essa pessoa que eu queria lembrar o nome, que era uma diretora que eu adorava, era a Leda Figueiredo. isso, isso. A Leda. Cadê? Nem sei se daqui. Uma vez ela chegou para mim, que ela sempre andava com lencinho, lenço de pano, eu adoro lenço de pano. E ela chegou para mim com uns 10, 12 lencinhos, sei lá, da Ilha da Madeira, não sei, tudo bordadinho assim. Ela falou, Tânia, você tem R$ 1? Eu falei, tenho. Ela falou, então me dá R$ 1. Olha, você está comprando esses lencinhos. Ela falou, não posso te dar, porque tem uma superstição que se você dá lenço para a pessoa, aconteceu alguma coisa de ruim. Então, ela trouxe aqueles lencinhos de presente, mas eu tive que dar R$ 1 para ela. E eu tenho até hoje todos os lencinhos que ela Que me deu, bacana, tudo bonitinho. que Eu comprei bacana. por R$ 1. Mas eu adorava a Leda, ela era bem E a legal. Leda chegou Muito a legal. fazer uma personagem no Bozo, eu acho, ela fazia a Galinha Maroca. Tinha umas Ah, como coisas assim. atriz mesmo. Ela Ela fazia. como atriz? Aham. Ah, tô vendo, eu nem sabia. Acho que o Nelson Machado fazia algum personagem também nessa época. Era uma coisa bem assim mesmo. Era, né, assim, nessa fase assim, né, que eles atuavam lá, faziam uma ponta aqui, uma dublagem ali. Que legal. É que o povo atuava ainda, né? Que Eu acho que o Nelson Machado chegou legal. a fazer um programa que tinha fantoche também com a Gildo Ribeiro, acho que era Cabaré do Barata. Ele atuava, fazia umas pontas também. Acho que Eu, tinha umas coisas assim. eu adorava o Gildo. Eu assistia muito. Eu assistia o tal do Cabaré do Barata, né? Que era Gildo Barata Ribeiro, né? O nome dele. Uhum. Sabe, né? É, A Gildo é. Barata Ribeiro. Você gostaria de dar uma atençãozinha pro público? Que eles estão falando tanta Claro, coisa. claro. Não, Pois é, eu falando. não consigo acompanhar, também tenho vários Eu também não. comentários. Deixa eu ver. Eu vou botar meu óculos para ver. E a gente tem quanto tempo ainda de O quanto, live, Gabriel? o quanto tempo você puder, se quiser. A live Porque é eu achava sua, que Tânia. depois de 1 hora, eu achei que isso aguentasse 1 hora. Não, já, O... agora aguenta mais. Eita! Ó, o pessoal tá entrando. Gente, perguntem algo. É, Que mandem agora a suas gente está dúvidas aqui para a vendo o Tânia. pessoal que entrou. Mandem suas dúvidas e coisas engraçadas. Isso. Tadinhos, eles nem estão perguntando, que estão vendo que a gente não cala a boca, né? Pode perguntar, gente, que também não consigo ver muito. Mas, ó, tralala, eu não estou vendo ainda nenhuma pergunta, só coraçõezinhos. Ó, tem uma Muito obrigada. pergunta que é o Vamos lá. seguinte, ó. É o @Giva Gobicho. Perguntou assim, ó, Taninha. Divago Bicho. Ih, esse daí que tá em todos, meu amigo, Ah, é? Divago Bicho. Uhum. Ó, Taninha, vai ter jogos do Irmão do Jorel. Tem chance de ter sua voz lá também? Pois é, estou sabendo desse jogo agora. E pelo que eu vi, não tinha voz. Eu vi só com umas letrinhas. A gente ainda não foi contactado para isso, não, Divago. Já tem, porque já me mandaram o link. Esse link do YouTube até. Então já está rolando, mas não sabemos. Você fez muito game também, né, Tânia? Muito. Mortal Kombat, Grand Chase, a ideia aqui. Gente, me ajudem. Eu estava vendo um que chama Runeterra. Eu não sei o que é Runeterra. E eu não sei o nome da minha personagem. Alguém sabe? E qual jogo que é? Tralalá, Tralalá, Runeterra. Eu estava vendo ontem.
Deve Eu estar não até sei se alguém aqui. do comentário às vezes vai saber. Tralalá, Terra. Mas eu fiz Smite, fiz uns que eu não sei. Outro dia eu fiz um que no fim era Cleópatra e eu nem sabia, estava desligado aqui. Fiz que era a Cleópatra. Mas eu fiz vários, sim, mas os mais legais são Aham. no Mortal Kombat, Grand Chase e Smite. The Division, eu fiz a abertura. Bacana. Eu vou ver se eu consigo aqui, Tânia, quer ver? Eu não vou colocar vídeo, porque eu acho que pode ser que o Instagram talvez nos derrube. Mas eu vou ver se eu consigo colocar, que é o mais importante, que é o áudio, você contracenando com o seu Madruga, quer ver? Pra gente poder ouvir, pra você ouvir pela primeira vez, né? Saindo dos Nossa, DVDs do Estúdio Gábia. caraca, isso é muito legal. Vê se dá pra, Vai. se dá pra ouvir ou se tá baixo. Ao acontecimento. Acho que tá baixo. O que a senhora ficou Tá lá? baixo, mas eu Ó. ouvo. Boa tarde. Cara, Muito. olha. Desculpe, o senhor mora aqui na vila? Sim, aqui no 72. Entre, por favor. Muito obrigada. Eu estou procurando um lugar para morar. O senhor sabe de algum desocupado? Você está preocupado. Eu não sei se ainda está vago o apartamento ali de cima, mas em caso contrário, eu posso lhe alugar um cantinho. Tipo, para mim não é incômodo nenhum, e ainda mais que hoje é o Dia Intermulher da Nacional. Digo, Dia Internacional da Mulher, é isso. Entendo. Mas quem pode me informar a respeito do apartamento? Bom, se a senhora prefere, é só perguntar na portaria. Ali pode informar. Obrigada. Acredite, foi um prazer. Reconhece sua voz, né, Tânia? Que legal, tá igualzinha, né? Na verdade, ainda falo assim, é verdade. Que legal! Nossa, eu não lembrava nada, zero. Adorei a parte do desocupado. Todo desocupado. Eu vou depois compartilhar um trechinho no Instagram, vou ver se eu consigo fazer de uma forma que não derrube, sabe? A gente tem uns macetes assim. Aí Tá, eu vou colocar pra gente poder tá. ouvir sua voz mais. Boa. E, Tânia, a sua Com voz, o a que você faz imagem, pra né? conservar essa voz? Há tantos anos. Não, você vê, se eu não tomo água agora, por vezes é muito fácil para eu perder a voz. Nossa, se tem uma coisa fácil no mundo é eu perder a voz. Muito, já perdi trabalhos, já perdi muitas coisas. Porque é uma parte que emocionalmente, assim, qualquer coisa, né? A voz, ela. Se você fica ansiosa, nervosa, tudo, a voz já pode afetar. Uhum, Mas eu como aquilo que eu te falei, como eu não fumo e não bebo, então minha uhum. voz meio que se conservou desse jeito. Tem mais alguma coisa que você E evita beber, talvez vinho, ou evita comer alguma não, coisa? eu evito falar alto em público. Que nem assim, Uhum. uma das lições quando a gente estudava teatro, que a professora falava, não queira competir com ruídos. Então, se você está num metrô e as pessoas estão falando alto, o barulho do trem, não queira competir. Você vai numa festa e a pessoa vem falando assim, gente, não fala assim, fala não é, meu Deus do céu, você vem querer conversar sobre a vida comigo num evento de anime. Não dá, eu não converso, não dá para conversar. E isso já vai estragar minha voz naturalmente. Aí, em evento de anime, eu tô com o microfone, eu fico 1 hora no palco. Pode estar certo que nos últimos 20 minutos minha voz já está quase sumindo. Não sei como eu faço para minha voz sumir, mas ela some. Não sei, alguma coisa eu faço errada. Então, não sou o melhor exemplo, não, disso. Quer ver? Ó, eu tenho mais um áudio aqui de Tânia como Glória. Ó. Vê se você lembra desse trabalho. Não ligue para isso, não ligue. Estava dizendo que não encontrou ninguém tomando conta da porcaria. Da portaria. Bom, é que ninguém atende. Bem, eles não costumam estar lá de manhã, mas se quiser voltar mais tarde, eu talvez já tenha alguma informação sobre o apartamento. Acho que assim está bem. Até mais tarde. Até mais tarde. Muito legal. Né? E você tem contato com o Saidos? Eu vi que você, né, fez uma foto com ele, né, recentemente. Sim. Ele é incrível também, né? Ele é incrível. Ah, eu adoro ele, adoro ele. Uma vez eu fiz um cursinho, eu estava fazendo um curso de cinema e como o Seidel não começou aqui, né? Quando eu comecei não tinha o Seidel. O Seidel veio depois, porque ele morou no Rio muito tempo. Então eu tinha visto ele poucas vezes na vida, pedi para ele participar do meu filminho, que foi um filminho que eu fiz com celular. E ele, sem nem questionar, na hora já topou, fez, está lá no meu filme. O filme está no YouTube.
Como é que é o nome? Chama-se Vontade. Vontade. Só isso. É um curtinha que eu fiz só com o celular. Fui parando meninos na rua que eu não conhecia, pedia para participar. Fiz com vários dubladores, com alguns amigos que eu conhecia, com motorista de Uber. Acho que eu fiz com 40 ou 43 meninos. Todos falavam a mesma frase. Eu pedia para eles falarem a mesma frase, mas eu tirava o som e fiquei fazendo uma locução por cima, uma narração por cima. Todos falaram exatamente a mesma frase. E é muito legal. Eu fiz esse filme quando eu estava numa época de superando paixões, essas coisas. Ai, que saco que isso. Uma coisa assim que eu estava na cara, nem gosto muito de lembrar dessa época. Mas foi assim, e eu fiz rapidinho, em poucos dias, já fiz, já cheguei, já pus a música, já fiz, criei a locução, criei o texto e tralá, e fiz com as pessoas, e o Carlos topou participar. O Antônio Moreno participa, o Caio Guarnieri participa. Acho que o Daniel Figueira, não lembro se ele participa. Caio Guarnieri é o filho do Tatá ou não? Isso, o Tatá isso. que foi Chaves nesse DVD. Já era o Tatá? Já era o Tatá. Em qual produção que aquele outro moço fez, que eu tinha conhecido ele do teatro? Cassiano Ricardo. Cassiano Ricardo já fez no programa Chespirito, que o SBT chamou de Clube do Chaves. Já era um material dos anos 90 e o Cassiano fez. Ficou legal? Eu gosto, mas assim, eu assisto, né, tem 20 anos, mas o pessoal que assistiu muito no SBT não curte. Mas é por causa que não tem Kiko, não tem Seu Madruga, os atores são mais velhos. Os fãs, tem até um termo que é o fã brasileiro de Chaves, ele não curte tudo, sabe? Tem essa bobiça. Porque todo mundo envelhece, né? O Gastaldi faleceu, alguém tem que substituir, não tem como, né? Não tem como. E aí tem gente que não curte, mas eu gostei bastante do trabalho do Cassiano. Fez muito bem. Eu lembro de ter visto ele um dia, eu não lembro em qual estado, foi lá na Rua Pelotas, na Ecos. Se chamava Ecos na época. Era um estúdio que nem era usado para dublagem, era estúdio de música e de locução, mas que daí usaram para fazer o Chaves. Sim, verdade, bem lembrado, bem lembrado. Foi isso mesmo. A única vez que eu vi ele lá. Que mais, hein? Vamos falar só mais alguns minutinhos? Vamos. Assim, eu quero te agradecer muito, de verdade, Tânia, assim, né? Tomando esse tempo todo seu. Mas, assim, é muito bom, né, a gente poder bater esse papo, das pessoas conhecerem outras histórias, além de Bulma, né? E quem quiser continuar acompanhando o seu trabalho, como te acha no YouTube? Como que te acha nas outras redes? Bom, primeiro, se alguém chegar nessa live e não me seguir, cometer esse sacrilégio, ainda dá tempo de limpar a barra comigo, @Tânia Gaidardi, né? Por favor, me sigam, pode mandar uma mensagem, vim pela turma do Chaves, foi o Gabriel que me inspirou. E eu tô no YouTube, menino, eu gostava, tava pegando gosto, mas agora eu me dedico ao Instagram. Então, o TikTok tá lá, mas eu não mexo. Facebook, eu só replico o que eu posto aqui. No Facebook eu tenho um monte de seguidores, mas o Facebook distribui as notificações de uma maneira muito confusa. Eu me perco. O Instagram é bem organizadinho. E eu parei até no YouTube, mas eu estava falando agora há pouco numa reunião com um moço sobre quadros de humor e tudo. Eu falei, você já viu? Vai lá no YouTube, tem o quadro Gina Pegadora. Então vai lá vai lá no YouTube. O Gabriel conhece o Chá com Taradox. E daí foi isso. A gente fez um programa, cara, eu e o boneco, depois ele foi fazer as coisas dele e eu continuei com o Chá com Taradox. Então uma canequinha de Pato Donald, onde tem o chá de Taradox, que eu ponho e fico muito doidona, mas tudo que ela tenta fazer dá errado. Pode ver. Ela tenta agarrar os homens, ela não consegue. Tudo que ela tenta dá muito errado. Nunca deu nada certo para essa pobre dessa Taradox. Tenho muita pena até. E aí tem a Gina Pegadora, que também é engraçado. E tem, gente, vai lá. Estou falando desse curtinho aí, curtíssimo. Chama Vontade. Canal Tânia Gaidardi, é meu nome no YouTube. Se você for ver o Vontade, vão ter vários dubladores, inclusive o Seidel. Não lembro quem mais que era. Tem o Keppelmeyer, né? O irmão da Tati Keppelmeyer, que é Thiago Keppelmeyer, também está no piano. Isso está. E eu também estou, mas é aqui mesmo, eu estou mais aqui no Insta, por favor, me sigam. Se vocês forem pro YouTube, eu estou lá. Acompanhe mas não aparece. do Jorel.
acompanhe Irmão do Jorel, que daqui a um ano vão sair novos episódios, mas por enquanto, Irmão do Jorel passava no Cartoon, dizem que agora Cartoon não existe mais, é real isso? Eu não sei ao certo. Eu ouvi uma Não, coisa assim, mas eu não tenho certeza também. também não Eu acho tenho, que estava na mas Netflix passava no também, né? Cartoon. Estava na Netflix, saiu, estava na Cultura, não sei se ainda está, me disseram que não está, vai estar no HBO Max, alguma coisa assim. Irmão do Jorel, até daqui a um ano, vamos saber, vamos ver o que acontece, né? É. Onde você pode me acompanhar hoje? Também não sei onde passa, mas acabei de gravar Housewives, The Real Housewives Miami. Eu faço a Júlia, que é a mulher daquela tenista Martina Navratilova, e é bem divertido. E não sei se eu vou criar um canal, estou pensando em criar um canal aqui no Instagram, talvez Virgão News, talvez meu próprio nome, só de zoeira mesmo, só de comédia. E em breve, se me der vontade, eu tiver coragem de continuar, gostaria de fazer stand-up. Por isso é que eu gosto mais de personagem do que de stand-up. Gosto muito mais de personagem. Mas se eu fizer algum stand-up, com certeza será para zoar os Virgão, ou seja, em homenagem a você. Que vocês são meu grande público e nada melhor do que zoar com o meu público. Não tem outra coisa a fazer na vida. Eles não te deixam em paz, né, Tânia? Todo dia, né, tem Não, alguém. não. Mas é que me deixa em paz. Essas coisas que eu posto, todas, se eu posto é porque eu gostei e me diverti. Mas tem coisas bem feias, tem coisas bem feias. Por exemplo, hoje eu mando assim, e isso o mocinho não tem culpa, coitado, porque tá, ele não tem culpa disso, mas ele mandou um trecho, ele mandou um print de uma conversa que estava rolando no Face. Ele falou, vem aqui para eu marcar você, porque você é mais legal. Não sei de quem que eles estavam falando, de alguém que não quis mandar mensagem de voz, alguém que fez o desenho, e eles pediram para mandar mensagem grátis. A pessoa não mandou, a pessoa falou, mas minha voz já está lá no desenho. Aí a pessoa começou a xingar ela. Aí um escreveu assim, a égua tá no cio e tá dando coice. Mano, eles falaram dela, mas facilmente poderia ser de mim, Uhum. entendeu? A pessoa não quis. Não, mas foi o jeito que ela respondeu. Mas não, ela só respondeu. Minha voz já tá no desenho. Se você quer ouvir minha voz, assiste o desenho. E o pessoal pega muito pesado, Pessoas não entendeu? Muito entendem, né? pesado. Elas acham que você foi lá pra Bélgica à toa, né? Voltou brincando, né? Foi dublar a Buma brincando, né? Assim, né? É. Como é que você E, pede pra pessoa algo que ela trabalha, né? e Tem uma frase que você não me eles peça falam de graça a exatamente única coisa que eu sei fazer cobrando, né? Então, que é a única coisa que eu faço para pagar minhas contas. claro. E aí ele falou assim, por exemplo, posto um print de uma pessoa que veio, faz aí a voz da Buma. A pessoa nem me conheceu, nem deu boa noite. Aí eu falo assim, ai, coitada, você é malvada. Aí vão lá 20 curtidas no cara que me chamou de malvada. Aí vai tomar todo mundo no meio. Não posso xingar. Se eu não fosse pessoa pública, eu podia ser mais brava do jeito que eu gosto. Como eu sou segura onde não tinha, mas então é que eu só queria xingar mesmo. Porque outro não chegou a mulher Ele, como ninguém conhece ele pode É. falar que a mulher que eu nem sei quem é Aham. égua, tá no fio e tá dando coice. E não vai acontecer É. nada. Ele apaga Se ela o falar isso de perfil mim, e vai ficar acabou, né? burro. Então. Não vai ter uma fotinho dele, É. nome provavelmente é falso. Agora, se ela falar assim, eu quero todos vocês, seus burros, que vão dar coice na mãe de vocês, seus filhos da. Né? Ela não pode falar, mas ela tem que É. ouvir. Pois é. Então, quando eu posto isso, é tudo coisa que eu gosto, que eu me divirto, e tem muitos likes, ou seja, o pessoal gosta. Aham. Eles gostam mais do que eles mesmos produzem do que o que eu produzo, mas apesar que eu respondo também, né? Mas eles se divertem, então eu penso em continuar por isso, porque se é um humor que eles curtem, é um humor que vale a pena eu fazer, né, nesse momento. Mas eu adoro fazer humor e tem gente que me leva a sério. É para levar a sério só em algumas coisas, Ô, né? Tânia, eu espero você ter se divertido como eu me diverti. Eu adorei ouvir essas suas histórias, tá? Quando quiser, vamos marcar uma parte 2. Estou super à disposição, tá? Muito obrigado mesmo por ter aceito, por essa simpatia, por esse talento. Você é uma mulher que tem, assim, tem essa história, essa trajetória, né? De Raquel, de Buma, que eu acho que é muito bom a gente poder falar, né? Acho que uma live na internet tem essa função social da gente poder conhecer outras histórias, né? Outras situações. E eu acho que foi super válido. Menino, ó, fiz várias lives, não muitas, porque é difícil eu aceitar, assim. Tem que estar muito inspirada. Você fez várias perguntas inéditas, eu dou maior valor para isso. Não só falou da Raquel, mas como perguntou detalhes, e você perguntou
que eu falei? Isso nunca... Como que eu mandei para lá? Eu gravei em CD e mandei. Você perguntou umas coisas. Eu falei, olha, isso realmente eu nunca falei. Várias coisas que eu falei eram repetidas, mas obrigada por ter conduzido de um jeito tão legal, com esse Agradeço. sotaque gostoso aí. Se vier para São Paulo, entre em contato comigo. Você vem, por exemplo, para Anime Friends agora, mês Eu que não tô vem? nem sabendo, mas se você tiver, você me fala que eu vou dar um jeito de conhecer, de saber. Olha só, Gabriel, eu vou para ver o Ricardo Cruz cantar e para dar uma olhadinha, para tirar umas fotos. Eu ia estar em Teresina nessa Aham, data, bem aham. na época do Anime Friends, mas aí o evento vai passar, acho que para setembro, ainda não fechou. Ah, sim. Mudou, teve que mudar. Então, como eu vou estar aqui, eu falei, Ricardo, me arranja convite, eu vou lá apenas para assistir. Se você, a gente vai se falando, se você vier, a Sim, gente sim. conversa. Vamos sim. A gente conversa. A gente, Desculpa sei te lá, sai alugar para tanto comer. horário, tá, Tânia? Eu não sei que horas são. 9h35. 1h30 que a gente tá batendo esse papo. 9h35. Não, que não falei, já estou tomando água e tudo, mas é que, sabe quando você faz muita coisa num dia, você tem que pensar, eu tenho que me organizar e pensar, tem que responder e-mail, tem que pensar assim, mas eu também, você já viu que eu começo a falar e não paro. Eu gostaria de agradecer. Pô, vamos ver quem está aqui ainda, quem nos acompanhou? Assim, eu passei. Mas, ó, pessoal, todos que não me seguem, manda um salve pro Já, Buma. Começam os pedidos. Salve, né? Você já manda, vai. Salve já. Liga já. Faz vídeos no YouTube. O Vince, é o Vicente, que eu conheci ele em Porto Alegre, né, Vicente? Eu faço vídeos, vai lá, tem vários vídeos aqui, faz tempo que eu não faço, mas tá lá meu canal. Vai lá no YouTube que tem vontade. Por favor, o Já tá falando, por favor, já falei, salve. Assim, o pessoal não falou muito porque viu que a gente tinha A gente tá muita. batendo papo bem. É, mas, gente, obrigada para quem estava aqui, para quem ficou até agora, para quem não está vendo ao vivo, para quem entrou só um pouquinho, Eu vou porque deixar também também no canal haja, do né? YouTube também do canal, para quem quiser depois ver com mais praticidade, ver na televisão de casa, para quem quiser ver pausando. Vou deixar no Maravilhoso. YouTube. Amanhã eu Quem devo quiser subir ver uma pausão, série. vê no YouTube, né? Pausando. Pausando, ele vai mostrar o pausando no YouTube. Quem quiser ver, vai lá no YouTube que ele vai mostrar tudo, gente. Tudo que gravamos na íntegra, né? Tem que ver pausando. Pausando. Espera que eu tô com Ô, Tânia, mais uma vez, muito obrigado. Todo mundo que está nos assistindo. Quem estiver vendo no YouTube, se inscreva no canal. Vou deixar também as redes sociais da Tânia, o canal do YouTube da Tânia, para vocês poderem maratonar. E é isso. E até a próxima, Tânia. Muito obrigado mesmo. Aí, o Eu chá. nem deixei as bonequinhas aqui para mostrar, mas não é. É porque, por causa do chá, eu ganhei vários. Eu ganhei pato Donald, eu coleciono patinhos, mas tem aqui. Mas é isso, gente. Tem os radarzinhos do dragão ali, mas tá tudo pendurado, gente. Obrigada. Me sigam. Obrigada, Gabriel. Gostei muito, viu? Aqui eu acho que Muito, muito de eu também conversar com gostei, me você. diverti muito. Sério mesmo, muito obrigado. Eu que tenho que te agradecer. Foi Bonitinho. uma honra poder contar com você aqui. Foi uma honra ter alguém que tivesse pesquisado antes e que conduzisse legal. Foi tudo bem. Gente, vocês ficaram quietinhos porque a gente não deixou vocês falarem. Mas agora, comentem que a gente vai ler tudo, né? Beijo para os meninos, para as meninas, para o meu pai, para minha mãe, para o Gabriel e para vocês todos. Muito obrigado, gente. Boa noite mais uma vez, Tânia. Muito obrigado, tá? Boa noite para você e até nosso próximo encontro. Boa noite, Mineirinho! Até mais, gente. Muito obrigado mesmo.